Marcos capítulo 9, versículo 14, que diz assim, Marcos 9,14. E quando chegaram aonde estava, vieram uma grande multidão em redor deles, e os mestres da lei discutiam com eles. Amém? Vai sentar. Eu queria falar hoje sobre o poder da fé para vencer o inimigo. O poder da fé para vencer o inimigo. Esse texto aqui, o texto em contexto, a princípio Jesus estava com os discípulos no monte. Era 12. Só que quem tinha costume de ir para o monte era 3. Que era Pedro, Tiago e João. 9 não gostavam de ir para o monte. E nem se prontificavam de ir para o monte. Mas esses 3, eles gostavam de estar no monte. E esses 3 é que viram mais o sobrenatural. Né? E quando você lê o texto de Marcos 9, fala sobre o monte da transfiguração. Foi quando Jesus e esses 3 discípulos estavam no monte. Cláudia, a Bíblia diz que tiveram uma visão literal, a glória, a Shekinah de Deus invadiu aquele lugar, ao ponto que o texto diz que Jesus, ele flutuava, e a roupa de Jesus esplandecia, e aparecem 2 personagens, Elias e Moisés. Foi tão impactante, pastor Cleito, que Moisés não sabia o que falava, ou seja, Pedro não sabia o que falava com aquela visão. Ele ficou chocado, né? Ele chega para Jesus e fala assim: olha, vamos fazer aqui uma tenda, uma para Elias, uma para Moisés, uma para nós. Enquanto isso, que Jesus estava lá no monte, já estava amanhecendo, porque Jesus ia cedo, passava a madrugada inteira lá orando, porque Jesus tinha consciência que o dia que viria era difícil, porque Jesus tinha consciência que a luta dele era contra demônios. Aqui para mim, era contra principado e potestade. E tem hora que nós esquecemos disso, João, que a nossa luta é contra principado e potestade, tá? Eu já conheço como que funciona, entendeu? Eu nem me abalo mais, porque eu sei que tudo está no controle de Deus. O que nós temos que fazer é estar no centro da vontade dEle, se esforçando nele. Quem abre porta é Ele, Paulo plantou, Cefa regou, que dá crescimento é Deus. Eu sei que agora nós estamos no caminho. Muitos não acreditam, não estou nem aí, eu acredito. E quando você lê o texto, você vai ver o óbvio. Diariamente nós passamos por retaliações, principalmente pessoas, Kleber, que veio de um mundo escuro, onde pessoas viviam uma vida de bebidas, drogas, roubo, e era uma pessoa que não era bem vista na sociedade, nos vizinhos. E quando essa pessoa passa a seguir a Cristo, as pessoas ficam desconfiadas. E quando essas pessoas ficam desconfiadas, ela passa a dar lugar ao diabo, porque essas pessoas começam a ser usadas pelo demônio para te ferir, para te afetar e tirar você do foco. Então Jesus já conhecia o campo era minado. Nós temos que entender, Márcia, que o campo é minado, que a nossa luta é contra o demônio. O mundo espiritual, ele é mais real que o mundo natural que nós vivemos. O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo natural que nós vivemos. E para você entender e compreender o que está acontecendo, você tem que ter uma vida ativa com Deus. Por isso que Jesus estava no monte. E ele ia direto, não ia um dia ou outro, estava lá.
A Bíblia diz em Lucas 5,16 que ele buscava um lugar para orar, Márcia. Porque ele sabia que o negócio não é fácil. João, o negócio não é fácil. Tem hora que bate o desânimo, uma frieza terrível. E já vem logo o pensamento: vou parar, vou desistir. Por isso que muitos desistem no meio do caminho. Rogério, para. Porque o mundo que nós vivemos tem muito atrativo. Hein? Tem muitas coisas que a carne gosta. E é tão tremendo o negócio que muitas coisas vêm de graça, viu? Você nem pagar. Não, você não pagou hoje não. Fica à vontade aí. Desce. Então tem amigos que ele faz de tudo. Os demônios usam essas pessoas. E você, pá, que cara legal. Cara legal te dando bebida. Cara legal te dando droga. Cara legal mentindo para você. Arrumando uma situação para manipular você. Isso não é amigo. É a situação que nós estamos. Por isso que Deus me deu esse tema aqui, ó. O poder da fé para vencer o inimigo. E o nosso inimigo, ele é invisível, mas ele é real. João fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, o monte é um refúgio de Jesus e os 3 discípulos, aonde ia buscar poder. Tem que buscar poder. Pessoal, tem caixa de demônio que só sai com jejum e oração. Tem situação que a gente está enfrentando só com jejum para resolver. Tem coisas que não. Mas tem coisas específicas que é só jejuando, orando para mandar o cão embora. Esse texto fala sobre isso. Tem coisas específicas que a gente tem que jejuar mesmo. Entendeu? Que o negócio está pegando mesmo. Aí você tem que jejuar e orar para combater esse mal, para botar esse trem para correr. Só que esses 3 viram a glória do Senhor. Viram? Tremendo, mas tremendo. A Bíblia diz que as vestes do Senhor, porque o corpo de Jesus virou incorrupto, né? Corpo de glória. Pessoa, Douglas, estava lá Jesus flutuando. Aquela roupa, aquele clarão. De repente houve uma voz: esse é o meu filho amado. Olha só, ele ouviu uma voz que estrondou no meio do jardim. A pessoa fica tudo tonto. Por isso que Pedro ficou bom, Pedro ficou bom, meu Deus. Porque quando você está nesse relacionamento diário com o Senhor, as coisas, como eu falei ontem, as coisas se tornam mais fáceis. Não que as coisas são fáceis, mas você passa a enxergar o que a pessoa natural não enxerga. Amém? Você passa a ver o que a pessoa não vê. Porque o homem natural vê a igreja vazia. O homem natural, como que vai acontecer? O homem natural, como que... E agora? O homem natural entra em desespero, entra em pânico. Mas aquele que é de Deus, aquele que está em Deus, como a Bíblia diz: se eu estiver em vós e vós estiver em mim, tudo que pedir meu Pai, eu vou te conceder. Quando você está em Deus, essas coisas naturais não vão te afetar. Isso que você está enfrentando não vai te afetar. Essa crise não vai te afetar. Tá? Esse bombardeio que está aí, está incomodando você, está tirando a tua paz, não vai te afetar. Porque você sabe o final dessa história. É igual a Bíblia já fala o final da história. Não é assim? A Bíblia fala o final do diabo e seus anjos caídos. Já fala. Olha que Deus tremendo.
Ele já fala no final e fala sobre as bênçãos, sobre um lugar aonde não há dor, um lugar aonde não há astrose, um lugar onde tem desvio de septo, um lugar onde não tem praga, um lugar que a Bíblia diz que eu tenho paz, comunhão, e a Bíblia diz que ele vai ser a luz. Quando você está nele, é isso que vai refletir. O que vai refletir em você, entendeu? É o óbvio. É aquilo que Deus fez uma promessa para você. É isso que vai refletir. Quando você está em Deus, quando você está buscando. É por isso que Jesus, ele deixou esse exemplo de nós estarmos nele. Na hora que o negócio começar a pegar, o que vai refletir, já venci isso aí. Porque você acha que quando Davi foi confrontar com o gigante e ele venceu, ele já sabia. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia quem era Deus. Por isso que ele falou assim: olha, eu vou em você em nome do Senhor dos Exércitos. Ainda hoje Deus entregará a tua cabeça nas minhas mãos. Ele tinha certeza. Por quê? Ele estava ali, Cleito, orando, buscando em Deus. Ele sabia, ele tinha certeza. Todo mundo correu, João, mas o Davizinho ficou. Ele permaneceu. É essa certeza, Rogério, que eu tenho que ter. Eu tenho os meus gigantes que me cercam, que lutam contra mim. Para quê? Para eu me afastar do Senhor. A função do diabo é isso. Você já viu na Discovery, quando os leões saem para caçar a presa, o que eles fazem? Vocês observaram? Eles observam, vê a presa mais fraca, João, a mais fraca, debilitada. O que eles fazem? Eles cercam a presa, dá o pique, para espalhar a manada, e quando espalha, eles vão no mais fraco. O diabo faz assim. Quando você está em grupo orando, eu louvo a Deus pelos profetas da igreja que ora, e gosta de ir para o monte, que gosta de orar na igreja. Aqui é uma benção, o povo gosta de orar. Quando você está em grupo orando, buscando, é forte. Você se torna forte. E essas coisas que estão acontecendo aí, a incredulidade, o medo, tá? A inconstância, a idolatria, a porfia, a lascívia, essas coisas não vão te alcançar, porque você está blindado em Deus. Quando você está nesse foco nele, meu amado, pode vir língua, né? Por isso que o profeta Isaías, ele falou em Isaías 54:17, que nenhuma arma forjada, nenhuma língua não ia prosperar sobre a tua vida. É isso que você tem que estar ciente. Ciente que Deus está no controle. É óbvio, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que orar, eu tenho que cumprir a palavra. Você cumprindo a palavra, mas fechando as brechas, o diabo vai para o inferno. Então, o que Pedro, Tiago e João estavam fazendo? Fechando as brechas no monte. Já pensou com Elias e Moisés? Oxente, e Jesus, e aquela glória, já pensou flutuando, no manto, João, flutuando no poder. Mas lá embaixo o negócio estava pegando. Que mano, não foi orar? Estava pegando lá embaixo. Já estava amanhecendo o dia. E quem estava debaixo do monte? A Bíblia diz que estavam os discípulos, os 9 que não foram, e os líderes judaicos. Estavam lá os fariseus e os saduceus. E um pai chegou com um menino, que a Bíblia diz que ele era surdo e mudo, porque havia uma possessão, havia um demônio que estava sobre a vida daquele menino. E o demônio, a história diz que aquele demônio queria matar o menino.
O menino estava possesso. O pai chegou a Jesus e falou assim: olha, o meu filho, ele se joga no fogo, se joga na água. O pai não estava aguentando mais a situação que estava o menino. Duro é você ver a pessoa que você ama sofrer. Você está vendo que ela estava se arrebentando, você vai lá, você está orando por ela, você está aconselhando ela, mas ela não quer saber. Aí você vai, fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, orando, aconselhando, ela não quer saber. E cada dia que você olha para ela, ela está desfiando, ela está sofrendo, ela está se acabando. E você está ali na oração, buscando, pedindo misericórdia a Deus para tirar a pessoa daquela situação. E o texto diz que estava tudo lá embaixo. E o pai trouxe o menino. Na hora que o menino estava lá no meio, a Bíblia diz que o menino ficou endemoniado, como ficava antes. O menino começou a debater, a correr, a se jogar no chão. E os 9 que não gostavam de orar, socorro, os 9 que estavam com a vida mansa lá, enchendo o bucho, não tirava um dia para jejuar, João do céu, e botava a mão na cara: sai, demônio. Que sai o quê? Sai, demônio, sai, demônio. Você sabe que o texto diz que os líderes começaram a dar risada, a caçoar, a zombar dos 9. Zé começou uma confusão, começou um empurra daqui, empurra de lá. Falei: tá aqui Jesus fraco é esse, hein? Que deusinho fraco, foi expulso aí. Rapaz, eles passaram a maior vergonha. Por quê? Porque eles não estavam preparados. Eles não estavam. Você sabe onde eles estavam? Lá embaixo, dormindo. Dormindo. Nós temos que buscar. Hoje de madrugada, a pastora ontem, eu vou te acordar. Eu falei: me acorda, eu preciso orar. Era 3 horas da manhã, eu senti alguém chutando o pé. Pá, pá. Acorda, vamos orar. 3 horas da manhã. Aleluia. Socorro. E levantava a luta, rapaz. Pensa na luta que é para a carne velha. Você está cansado. Vai dormir. Vai dormir. Aleluia. A vida cristã, abre aspas, é terra de monte e de vales. A nossa vida, nós temos que colocar isso no nosso coração, Sueli. Nós somos diferentes. Enquanto muitos estão dormindo, enquanto muitos estão em boate, enquanto muitos estão em barzinho, em pagode, enquanto muitos na maconha, na cocaína, enquanto muitos estão em motel, estão furufando, socorro, enquanto muitos estão no pecadão, nós estamos dentro do mato. A gente está dentro do mato. Se um homem natural vê você dentro do mato, esse cara é louco, é macumbeiro. Quem gosta de mato é macumbeiro. Esse cara vai para o mato. Eu lembro quando eu mudei lá para o Iporã. Eu estava recente em 2006. Eu estava ali e a gente morava perto do monte. Eu não sabia o que era monte. Eu vi uns gritos, grito daqui, e glória a Deus. Eu achava que era o vizinho que estava batendo na mulher. Eu falei assim: pastor, você pensou uma grita aí? Eu acho que o vizinho bate na mulher. Depois que eu fui saber que era o monte. Aí depois que eu descobri o monte, todo dia eu pastoreio para o monte. Ora, nós somos diferentes. Fala para o teu irmão aí: nós somos diferentes. Ele não ouviu, fala assim: nós somos diferentes. Aleluia. Nós vivemos no mato mesmo. Oxente, vamos para a mata, orar, e chove, é uma beleza. Não é verdade? Está lá com o joelho no chão e grita, e dá glória a Deus, entra no reteté, faz aviãozinho, e dá grito.
e bate o pezinho, rutupia e cai no poder, e fica lá, levanta e sai no ré de novo. Essa é a vida do cristão. Busca no Senhor. E a Bíblia diz: aquele que busca, acha. Aquele que pede, recebe. Aleluia. A vida nossa é entre montes e vales. Por quê? Um único dia. E o discípulo pode ir à glória. Olha só, um único dia. O cristão, ele pode ir à glória, ver o céu, e no mesmo dia, no outro dia, ver o inferno. Por quê? Os discípulos estavam lá, Cleber, no monte. Viram a voz de Deus, viram a glória, viram o corpo incorruptível, que é esse corpo que nós vamos ter. Aí quando eles estão descendo do monte, estava lá o inferno. Estava lá a confusão. Mas os três estavam prontos. Os três estavam prontos. Os três estavam preparados para encarar aqueles demônios, João. Encarar o problema que estava lá. Só que os 9 que estavam lá não estavam prontos. Estava tudo na carne. Estava tão na carne que para vencer o inimigo, nós temos que estar com as nossas armas. Pedro, Tiago e João estavam armados. Amado pastor, ele estava coberto do manto da oração, entendeu? Passou a madrugada inteira lá com Jesus. Estava cheio de graça, cheio de poder. Estava armado até os dentes para vencer o inimigo. E para vencer ele, não é na sua força. Porque tem hora que nós estamos batalhando contra nós mesmos. E o homem natural, ele vai usar as suas armas carnais, ó Nazaré. O homem natural, ele usa as suas armas carnais. Que é a boca, a murmuração, a ameaça. Ele vai ver, ele vai se lascar. Eu vou ver ele cair. E quando ele cair, eu vou ver, cadê o teu Deus? Então as pessoas usam essas armas carnais. Luta contra você. E tem hora que a gente quer usar essas armas. Paulo, em 2 Coríntios 10, 4, Paulo, ele falou diferente. Ele falou assim, que as minhas armas são poderosas em Deus para destruição de fortaleza. Paulo falou que a arma dele era Jesus, era a palavra, tá? É a oração, o jejum e o testemunho. Se nós usarmos as armas que o Senhor nos deu e tiver paciência para deixar Deus fazer, vai acontecer. Não é na minha força que vai acontecer o milagre. Não é eu inventando os objetos, situações que vai vir um milagre. Um milagre tem uma sequência de situações. É uma vida de oração. É uma vida de ficar meditando e se policiando para um milagre acontecer. As pessoas querem rápido, querem igual miojo. Tá? E isso não funciona. Esses 3 viviam no monte, os 9 não viviam. Olha a situação que eles passaram. Lê o texto. A vergonha que eles passaram. Está aqui o texto. Quando chegaram aonde estavam os outros discípulos, e vieram uma grande multidão em redor deles, e os mestres da lei discutiram com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. E perguntou a Jesus, o que foi? O que vocês estão discutindo? Ó, o negócio estava fervendo lá, José. E um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho que está aqui, com um espírito que impede dele falar. Aonde quer que põe, joga no chão, e ele espuma pela boca. Arranja os dentes, fica rangido do espírito, mas eles não conseguiram. E respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me um menino. Essa era a situação. Mas por quê? Porque os 9, Rogério, estava lá no meio da multidão, dando uma de profeta, dando de apóstolo,
dando de mestre, dando de doutor. A profetisa Joaninha estava lá, a profeta Joaquina estava lá. Estava lá. Cadê? Não, Jesus está lá, nós estamos aqui, vamos resolver. A festinha gospel. Estava lá o trio elétrico, a festa country, a festinha da uva. Um carnaval. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Estava todo mundo lá, está todo mundo cansado, né? Estava nessa situação. Na hora que surgiu o mundo espiritual, Sueli, porque as pessoas esquecem que nós estamos ligados um no outro. E isso acontece todos os dias. É por isso que você fica nervoso. É por isso que tem hora que você quer xingar, quer resolver. Hoje eu pego, se eu pegar eu arrebento. Olha, eu vou resolver. O meu sangue é de Paraíba. O meu sangue italiano. O italiano é nervoso, hein? Estou nervoso. Então, sabe por quê? Porque eu estou no mundo natural. E eu esqueço, meu amado, que quem faz é Deus. Que se vinga é Deus. A Bíblia diz que a ira pertence a Ele. Não é você afrontando pessoas. Você tem que confrontar. Afrontar é uma coisa, você confrontar é totalmente diferente. Você confronta para ver uma mudança. Afrontar é quando você está cheio da carne. Você quer resolver na língua, comigo aqui. Não, confrontar é para a pessoa abrir os olhos, para ela entender a situação que ela está vivendo. E se ela persistir, e se ela insistir, ela vai viver com a vida lascada. O diabo quer que você viva com a vida frustrada. Frustrado no namoro, frustrado no noivado. E quando casa, vira um inferno. Por quê? Porque eu estou longe do Senhor. Pastor, o que eu tenho que fazer? Faz igual Pedro, Tiago e João. Vai para o monte. Não dá para ir para o monte, ora em casa. Não tem como orar de manhã, vai para a madrugada, vai orar, meu filho. Mete o joelho no chão, fala com Deus, abre o teu coração, fala: Deus, a minha mulher é endemoniada. Meu Deus, ajuda aí. Mete o couro nela, Jeová. Mete a chibata, Jeová. Tem hora que Jesus entra no templo e ele mete o chicote, né? A Bíblia diz que um dia ele entrou dentro do templo, estava todo mundo ali errado, ele pegou o chicote, mas arrebentou. E pum, e pá da cá, e pá de lá. Aleluia. Ei! Se resolva no joelho. Se resolve, não fala: Jesus, seguinte, olha a situação que está. Fala se dá. Tem hora que você tem que chegar e ser sincero com o Senhor. Porque não vai adiantar falar, porque você já falou. Então vai para o joelho. Na hora que ou ela ou ele estiver nervosinho, você vai estar lá, ué. E ela lá: seu cachorro, você não vale nada, eu vou acabar com você. Aí você: Senhor, tem misericórdia. Não aguento mais, pai. Você de joelho no chão, já não aguento. Vai pro joelho, fale para Deus, Ele está vendo. Sabe o que acontecer? Quando ela estiver lá com aquela língua de trapo e você de joelho, Deus vai tratar com ela. Deus vai catar ela. Aleluia. Sabe o que vai acontecer? Você vem para a igreja e ela fica lá. Sabe o que vai acontecer? Ela vai começar a ver os neguinhos, o Didi, Dedé, o Dodô. Eu lembro dos meus irmãos. Eu ia para a igreja, os meus irmãos iam para a boate. Na boate. E eu lá, rapaz, pagando o preço, trabalhando na igreja. Foram para a boate. Não fala comigo, Roger, mas tomaram um cacete. Mas apanharam. Eles apanharam tanto que perdeu o rumo de casa. E isso é literal que eu estou falando para você. Chegaram tudo arrebentado do hospital, todo rasgado. O Márcio, o Alain, tudo arrebentado. Que foi? Eu não avisei para você? Você fica brincando. Outro dia eu cheguei em casa, estava todo mundo assustado de madrugada. Onde é que estão? Aqui foi. Nós vimos neguinho aqui. Que neguinho? Banho de demônio. Ele subia e descia. Aleluia. Ela não quer saber? Vai para o joelho. Jeová vai mandar um exército lá para botar, para quebrar, meu filho. A Bíblia diz que Acabe não queria se converter. Aí Deus lhe permitiu que 400 profetas falassem para ele a mesma coisa. Sobe, Acabe, que você vai vencer. Ele ficou desconfiado.
enviado, mandou chamar Micaías. Não, isso aqui está meio estranho. Chama o profeta lá. E o profeta falou assim: olha, pode ir, Acabe, tu vai ganhar guerra. Aí Acabe: não, fala a verdade. Você quer que eu fale a verdade? Eu vi no monte ovelha espalhada sem pastor. Se tu for, tu morre. Aleluia. Ei, tem hora, amado, você tem que ir para tudo mesmo. Vai, mete o joelhão, fala com Jeová, deixa lá. Jeová vai mandar um exército lá para arrebentar. Aí começa a ter visão. Ai, meu Deus, socorro. Aleluia. Deus vai mandar, vai arrebentar com a cara do gabiroto e vai dar paz para você. Aleluia. Quer dar uma de gracinha? Rapaz, duro e doloroso é mexer com o homem de Deus. Como é que é? Fala para o teu irmão assim: não mexe com o homem de Deus, não. Ele não ouviu. Fala para ele assim: não mexe com o homem de Deus. Eu estava vendo lá no Face, estava o cara lá na serra, rapaz, pregando a palavra. Um moreninho, com a Bíblia aqui levantada. E aqueles caras jejuam, viu? Para enfrentar aqueles demônios da Sé. Rapaz, e estava lá o cara pregando. Aí chegou um bebo, João. E foi lá, empurrando o pastor correndo. E o cara empurrando, e o pastor corre para cá, corre para lá. De repente, apareceu um moço do nada, mas deu um murro na cara do bebo, mas deu um soco. Pum! E uau, caiu no chão. Aí colocaram assim: isso aí, porque mexeu com o homem de Deus. Será que Jeová estava se agradando da mensagem do pastor lá na praça? A Jeová vai lá, apaga esse cidadão aí. Pum! Não se mexe aonde você não conhece. Se você não sabe, quieta. Quer saber? Faça igual eles fizeram. Vai orar. Tem hora que nós temos que calar e dobrar o joelho e deixar as coisas acontecer. Não adianta. Tem hora que a gente quer vencer na força, e não é na força que se ganha com Jesus. Com Jesus você vence obedecendo com o joelho. Por isso que Paulo falou em Romanos 21, 12, 19. Diz assim: a vingança pertence a Deus. Não vingai a vós mesmo. A ira pertence a Deus. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, amontará sobre a vossa cabeça brasa viva. Vença o mal com o bem. A situação estava essa aqui, dando embono, a confusão. Os 9 que não foi orar. E os 9 que não oravam. Se você for ler o texto, sempre que estava lá era Pedro, Tiago e João. No dia que subiu todo mundo, o que aconteceu, Tiago? Dormiram. Mateus 26, 40. Na hora que subiu todo mundo, dormiram. Ó, foi ali. Dormiram. Nós temos que despertar. Se nós buscarmos, nós vamos encontrar. Se tu buscar, a porta vai abrir para você. Porque tem resposta, mamãe. Porque esses dias, acho que foi domingo agora, um homem estava vendo uma panela, foi lá em casa. E ele me colocou no estreito. Ele chegou que eles vieram fazer aqui um congresso. E o cara que estava patrocinando, ou seja, a pessoa que chamaram ele, pediu 30 mil reais para eles apresentar a panela. Só que chegou aqui, os caras pediram 120 mil. De 30 mil para 120 mil, muita coisa, né? Aí eles desistiram, então ele estava vendo a panela. E ele começou a conversar comigo, falou que tinha perdido um filho. E ele: pastor, mas os profetas falaram que o meu filho ia andar, que o meu filho ia ser profeta, que o meu filho ia sair do hospital, e Deus falou com a minha esposa
E agora? Meu filho está morto. Por que Deus fez isso comigo? Olha que estreito. E agora? Eu vou falar para esse homem agora. E ele estava revoltado com Deus, porque o menino morreu. O menino nasceu com um problema no fígado. E já ficou internado ali mesmo. E ele ia direto lá, né? Ia direto orar para o menino. Os profetas iam lá, porque ele é da Assembleia de Deus. Porque Deus levou meu filho. Se Deus falou que ia curá-lo. Sabe o que acontece, pessoal? Nós não nascemos para esse mundo. Nós não somos daqui. Óbvio que a perca, quando você ama alguém e você perde alguém que ama, é um desastre muito grande. Arrebenta com qualquer um. Só que nós temos que entender que nós não somos daqui. Isso aqui é uma passagem. E eu falei assim, olha, o Gustavo, que o filho do nome dele, do menino que faleceu, era Gustavo, falou, está melhor que nós. O Gustavo, mas ele veio cumprir, ele já cumpriu, ele nasceu, você viu o rosto dele, você esteve com ele e cumpriu. Que tinha que cumprir. Ele chorou ali, dobrou o joelho e pediu coração por ele, que a esposa estava com depressão. Mas tem hora que nós não temos palavra para falar. Tem hora que as pessoas querem ouvir algo. Ela está tão sofrida a situação dela. A situação dela é tão difícil, né? Esses 11 anos que eu estou de pastor, eu já vi tanta coisa. Pessoas com problema com droga, pessoas com separação, ameaça de morte, pessoas que sofreram muito, muitas situações. E tem hora que nós, pastores, não temos palavra para falar. Não tem, as pessoas querem ouvir algo. Por quê? Jeremias falou que lá em Lamentações 3:39, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa que não são os próprios pecados. Muitas situações que nós estamos enfrentando, somos nós que causamos. Sabia disso? Muitas situações que hoje vocês estão enfrentando, são vocês que causaram. Somos nós que causamos. Devido a decisão precipitada, devido a escolhas erradas, devido a que eu não tenho uma vida de santidade com Deus. O que é uma vida sem santidade? É separação total. Quando se fala em santidade, é ser separado das coisas do mundo. Porque Jesus manda nós se separar, para não se contaminar. Porque Ele deu a ordem que o seu povo não casasse com outras mulheres, Rogério, para não se contaminar, para não se envolver, para que essa pessoa não te leve a você cair. Por isso que Ele falou, não é do rebanho, não se contamina. Então a Bíblia, ela nos orienta acerca disso. Somos nós que não se preparamos. Somos nós que não buscamos. E quando eu não busco, eu vou estar no mundo natural. O que aconteceu com os 9 que estavam lá embaixo? Por quê? Eles estavam na confusão sua ali. Estavam empurra, passando vergonha. Porque ele não estava onde deveria estar. Você acha que eu vou deixar de vir em um culto para ficar em casa vendo novela de Doeg? Vendo filme? Se eu posso estar aqui. Ontem eu tive um culto abençoado. Foi 2 horas de louvor, mas glória a Deus. E levanta um em louvo, e levanta um louva. Foi Jesus, quando eu levantei da cadeira, o pastor Cleber, acho que eu ia cair. Tanto cansado que eu estava, tanto louvor. Mas que culto abençoado. Que Deus falou. Sabe? Umas notas fora do tom. Meu Deus. Daqui, dali. E foi uma maravilha o culto ontem. Entendeu? Olha, fazia tempo que eu estava no culto aquele. Porque quando você está para cultuar, o cara para estar assim, ó, Jesus! Você está nem aí, rapaz. Porque você vai para cultuar, você está atento às notas, se é ré, se é dó. Mas você está ali para cultuar, porque você está ligado, porque você quer que Deus fale contigo. Quando
quando você vem prestar um culto a Deus assim, é uma maravilha, porque, rapaz, Deus está falando, já está chorando, já está dando glória a Deus, falando em língua, porque é nessa cidade você quer que Deus fale com você. E quando você está envolvido com o Senhor, maravilha. Então se envolva. Busca, não ceda à pressão do diabo, Fábio. Não ceda, Kleber. Vai pressionar mesmo. O diabo vai te pressionar a você não acreditar no Cristo ressurreto. Você não acreditar na promessa que Ele fez para você. Ele vai usar pessoas que estão à tua volta para te magoar, para você não acreditar que Deus fez a promessa. Ei, não ceda. Não ceda. Não permita que essas coisas invadam o teu coração, mas busca o Deus da promessa, busca o Deus que fez a promessa para você. Ei, um pouquinho de tempo, o que está de vir virá e não tardará. Aleluia! Oh, Lacharegai, esteja sempre pronto, porque vai aparecer pessoas querendo uma palavra sua. Vai ter pessoas que vão assim, ora por mim. Eu tenho observado você. Eu estou vendo que você é de Deus. Que você tem algo de Deus. Ora por mim. Vai ter pessoas que vão ligar para você no teu telefone. Você pode vir na minha casa? Estou ruim. Estou ouvindo vulto. Estou ouvindo voz. E falar para mim que você é profeta. Falar que você é de Deus. Vem orar por mim. Você vai encontrar pessoas numa situação caótica, lá destruído, pessoas desacreditadas, pessoas que estão enfiadas nas drogas, porque o período que estava dos problemas, ela não encontrou ninguém para ajudar, não encontrou ninguém para orar, não encontrou ninguém para aconselhar, ela foi para a droga, porque naquele momento não teve ninguém ali para ajudar. Tem famílias assim, pessoas assim, pessoas mortas, pessoas na cachaça, pessoas endemoniadas, pessoas possessas, pessoas que vivem à base de remédio, só dorme porque toma remédio, pessoas depressivas, pessoas que não conseguem sair do teu quarto, pessoas que não conseguem sair de casa. São essas pessoas que Deus vai colocar na sua vida para você orar, para você cuidar delas. Assim estava esse pai. O pai teve caráter, o pai teve coragem, Kelvin, e falou assim: olha, Jesus, ajuda na minha incredulidade. Ele foi sincero. Ele falou assim: olha, eu não tenho um poder igual ao Senhor, eu não sou igual aos seus discípulos, mas ajuda a minha incredulidade, ajuda-me. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquele menino e mandou que o espírito saísse daquele menino. Sai dele. E aqueles espíritos estavam se batendo, aquele menino ficou se batendo. E a Bíblia diz que ele ficou como morto. E alguém falou: ele morreu. E Jesus foi lá, estendeu a mão e levantou o menino. Levanta. O pai abraçou e houve alegria naquele lugar. O diabo foi envergonhado. Porque o diabo estava envergonhando o evangelho ali. O diabo estava envergonhando aqueles 9 que não tinham compromisso de orar. Andava com Jesus, mas não orava. Andava com Jesus, mas estava longe de Jesus. É por isso que você tem que buscar. Pastor, como? Busque na sua simplicidade. Busque do teu jeito. Leia a palavra. Não tenha medo dessa guerra que você está enfrentando. Guerra surge para você depender de Deus. E outra coisa, você vai ficar de pé, mas você vai ver o que Deus vai fazer. O que Deus quer de você é que você se levante, não é que você retroceda. O problema é que as pessoas, Fabrício, as pessoas retrocedem, Felipe. Não, eu tenho que permanecer. O negócio está pegando, bombardeando de todo lado lá firme. É isso que Deus quer de você. Está em crise, esquenta não. Tá? Quem foi que inventou o cadastro? Quem foi que inventou o cadastro? Hoje está milionário. Quem foi que inventou o anel? Já pode estar milionário.
Quando Deus ele quer mudar a tua história, Ele muda em milésimo de segundo. Ele muda. Pastor, mas eu tenho que estar pronto para essa mudança. É isso que nós temos que entender. Eu creio no projeto JML. Muitos não acreditam, por quê? Devido a muitas decisões erradas que eu tomei aqui. E as minhas decisões levou, a ficar caótica a situação. Mas eu acredito. Porque eu estava na minha casa, ouvi a voz. Não foi profeta que falou para mim. Não foi profetisa, foi ele que falou para mim. Eu ouvi a voz dele. Oh, glória, aleluia. Ele que foi lá na José, ele foi lá na Osvaldo Aranha 66 e falou para mim. Você entendeu? Acabou. E vamos salvar muitas vidas, famílias, aonde ninguém quer ir. Nós vamos entrar, vamos sentar lá, ensinar a palavra, ensinar as pessoas a usar a autoridade. Sabe o que acontece, pessoal? A gente não usa as armas que Deus nos deu, Márcia. Esse é o problema. Os discípulos não usou a arma que Jesus deu. E o problema é esse, Márcia. Eu prefiro quietar, prefiro chorar, retroceder, do que usar as armas que Deus me deu. Fala para o teu irmão, você tem que usar as armas que Deus te deu. Você tem a arma de Deus, poderosa, para destruição de fortaleza. Põe aquele japonês no joelho, rapaz. Nós temos as nossas armas e nós não usamos. Olha a arma, a palavra. Ó, oxente. Pastor, como a palavra? Jesus. A tua palavra diz aqui em Mateus capítulo 7. Pedi, dá-se-vos-á. Batei, a porta abre. Qual filho pedindo pão, o pai daria pedra? Ou pedindo peixe, daria serpente? Então, eu tenho que usar, Fábio, a palavra. Se eu estou necessitado, se eu estou precisando, eu vou na palavra, porque ele mente, a palavra mente. Então eu tenho que usar a palavra. A Bíblia diz em Hebreus 6,18: por tuas coisas imutáveis, que nas quais é impossível que Deus minta. Deus não mente, Ele não pode mentir, Ele não pode voltar atrás. O que Ele mandou os profetas, aleluia, falar e assinar a palavra. A palavra, arma, aleluia. É tão tremendo que quando você tem vontade de correr, dá um, como é que é? De Jeová, está pegando fogo meu pé aqui. Olha só, quando Daniel lia a palavra, Daniel 9, quando ele lia o livro, ele entendeu pelo livro que o cativo estava acabando de 70 anos. O que Daniel foi fazer, meu filho? Ó o que Daniel fez. Olha o que Daniel fez. Ele queria entender. Olha o que Daniel fez. Ele leu. Não, eu tenho que compreender. O que aconteceu? Na hora que ele estava com o joelho no chão, o anjo foi até ele. Você está aí cheio de projeto, está com dúvida, está com incerteza do teu futuro, da situação que você está enfrentando. Tem uma coisa para resolver. Você tem arma para resolver. O que está entendendo? O problema dos 9 que estavam desarmando, Sueli. Por isso que o diabo zombou e deu risada dos 9. Só que Daniel vivia armado. Quando você lê e você pratica, o negócio muda. Aí você vence o mal. Aí você vence seu inimigo. Aí as coisas todas começam a esclarecer as coisas, Antônio. Aí não é um lote não, é 50 lotes. Até começa a vir. Aí o negócio começa a abrir. Aí a mulher rixosa, ela vira uma princesa. Ai, meu amor, meu bem. O marido, boca dura, Jeová, faz ele virar ovelhinha. Oh, minha amada. Aí é bombom, é prestígio, é florzinha. Aleluia, socorro, me ajuda, é verdade. Por quê? Porque você passa a usar a palavra, as suas armas. O diabo quer que você não acredite.
Ele quer que você pare. Ele quer que você não largue os seus vícios. Ele quer te aprisionar. E ele fica falando, você não vai conseguir, você não é nada. Olha a sua situação, a sua miséria. Ele começa a falar essas coisas para você, você acredita. Na hora que vier esse pensamento aí, ele fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode em Deus. O gigante pode ser grande, mas você pode em Deus. O mar pode estar revolto, mas você pode em Deus. O Jordão está na pior cheia, mas você pode em Deus. Aleluia. O teu marido é lá um cachaceiro, não sei lá, mas você pode em Deus. Você tem que entender que tudo está no controle de Deus. Peça ao Senhor, fala, Deus, até aqui eu tomei decisão minhas, até aqui eu tomei decisões erradas, até aqui, Deus, eu tive decisões que eu perdi casa, eu perdi empresa, eu me endividei, eu estou com casamento falido, casamento de fachada, casamento de aparência. Olha, Deus, até aqui as minhas escolhas está fazendo eu sofrer, está fazendo os meus filhos, o meu ambiente ficar ruim, mas a partir de hoje, Deus, eu vou ler a tua palavra, eu vou meditar na tua palavra, eu vou praticar a tua palavra, e esse diabo, esse demônio que tenta contra mim e a minha família, hoje o Senhor vai dar um basta. Hoje o Senhor vai destruir essa porcaria desse demônio. Aleluia. Tenha coragem. Tenha coragem. Não se entregue. Não se entregue. Nós vamos vencer. Paulo falou em 2 Timóteo 3 que viria tempos difíceis e trabalhosos, ô Cláudia. Aí nós ficamos assim, mas por quê? Por que está acontecendo isso? É a Bíblia. A Bíblia não fala de facilidade. A Bíblia diz que vai estreitar. Vai estreitar. E para suportar joelho, é chorar aos pés dele. Ai, Jesus, socorro. Amém? Se põe de pé, igreja militante. Que o leão ruja, eu não quero ser domado, eu quero me abandonar ao teu nome, que eu seja livre e ouça minha voz. Eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti. Todas as vozes do Senhor. Que o leão ruja, eu não quero ser domado, eu quero me abandonar ao teu nome. Que eu seja livre, e que eu seja livre e ouça minha voz. Eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti. Como águas, diga, como águas profundas, tu espera em mim. Teu Espírito me chama e eu vou como águas profundas, tu espera por mim. O teu Espírito me chama e eu vou, porque o leão ruja. Diga a ele. Aos teus pés, Deus, ao teu, que eu seja livre e ouça minha voz. Eu quero viver pra ti. Quantos querem viver pro Senhor? Nossa voz bem alto. Que o leão ruja, eu não quero ser domado, quero me abandonar aos teus pés, e que eu seja livre
sim, diga ele, eu quero